Aí, pessoal, tá gravando então, bom dia a todos, né? Estamos aí na aula do quarto semestre de Direito Civil, né? Estamos estudando contratos em espécie no dia 31 de agosto, né? Dia 31 de agosto. Pessoal, e na semana passada a gente tinha comentado um pouquinho sobre a questão dos honorários advocatícios, né? De contratuais e de sucumbência, que são duas modalidades diversas de honorários advocatícios. E agora, então, a gente precisa entrar propriamente, né, no estudo do contrato de mandato, né, contrato de mandato. Claro, os honorários advocatícios, né, são uma decorrência do contrato de mandato, né, dentro também aí de um contrato de prestação de serviços advocatícios, né? Então, uma modalidade especial aí de remuneração dentro do contrato de mandato em decorrência de uma prestação de serviços advocatícios. Mas, antes da gente entrar propriamente dito nos honorários advocatícios ou no mandato judicial, né, vamos entrar aí primeiro, né, no geral, no contrato de mandato, né, contrato de mandato. Pessoal, e o contrato de mandato, está aí na tela, né, ele está no artigo 653 ao artigo 692 do Código Civil. Veja que nas aulas anteriores nós estávamos estudando o contrato de locação, né? E o contrato de locação ele não está no Código Civil, né? O contrato de locação de imóveis urbanos ele não está no Código Civil, ele está numa lei especial, que é a Lei 8.245, né, que é a Lei de Locação de Imóveis Urbanos. De modo que, agora, quando a gente entra no contrato de mandato, a gente volta para o Código Civil, né, 653 a 692 do Código Civil. E uma segunda observação inicial que é importante, pessoal, é que o nome do contrato de mandato é contrato de mandato, né? Não confundir, né? Não confundir aí, né? Diferente de mandado, né? Diferente de mandado com D, né? Diferente de mandado com D. Mandado vem do termo mandar, né? Vem do termo mandar. Então, quem manda não é as partes em si, porque o contrato depende de acordo entre elas. Quem manda é o juiz, né? Então, mandado a gente usa aí para fins de ordem judicial, né? Mandado é ordem judicial, né? Então, mandado de citação, mandado, né, de penhora, mandado de remoção, né? Ordens judiciais em geral. Em direito contratual, não tem ordem, né? Tem acordo entre as partes. Então, o contrato é de mandato, de acordo entre as partes aí. Pessoal, e a gente também usa, né, mandato, né, mandato com T para o direito constitucional, né, para o direito constitucional, a gente também usa constitucional, a gente também usa, né, mandado, né, que é justamente, né, o período de eleição e exercício de cargo eletivo, né? Então, mandato do presidente, mandato do governador, né? E assim por diante, os demais cargos eletivos, né? Então, tomem cuidado aí que mandado e mandato são termos diferentes, né? É contrato de mandato
né, cargo eletivo, né, período de cargo eletivo, mandato, né, e quando a gente tem ordem judicial, aí a gente usa mandado, né, que é de mandamento, né, de mandamento. Bom, pessoal, feitas essas duas observações iniciais, né, pertinente aí ao diploma normativo e pertinente à terminologia, né, a gente pode entrar aí no conceito. Pessoal, o que é o contrato de mandado? Então, vamos colocar aqui para ficar completinho o conceito do contrato de mandato. Contrato de mandato é o contrato pelo qual o mandatário recebe poderes do mandante para que, em seu nome, pratique atos ou administre interesses. O que significa? Significa que a gente vai ter uma pessoa que a gente vai chamar de mandante, dando poderes para outra pessoa que a gente vai chamar de mandatário. Exercer, né, para que esse mandatário, então, exerça atos em nome do mandante, né? Contrato de mandato é o contrato pelo qual uma pessoa, mandante, dá poderes para outra pessoa, mandatário, para que, então, essa outra pessoa, o mandatário, pratique atos em nome do mandante. Então, quando o mandante precisar praticar atos, mas não puder fazer esses atos pessoalmente, esse mandante pode dar poderes para outra pessoa, que é o mandatário, fazer os atos em nome dele, né? Muito comum, muito comum. Quando uma pessoa, então, precisar dos atos, mas não puder fazê-los, ele dá poderes através do contrato de mandato para outra pessoa poder realizar esses atos em nome dele. Pessoal, e apesar de esse tipo de contrato, esse tipo de negociação, esse tipo de conduta ser muito comum, né? Toda vez, então, que precisar que alguém faça o ato em nome de outra pessoa, né? Ter um contrato de mandato, tem muita confusão na terminologia usada. Por isso que eu coloquei aqui um estudo da terminologia usada. Olha só, pessoal, mandato é o nome do contrato que transfere poderes, né? Então, mandato é o nome do contrato, né, que transfere poderes. É o nome do acordo de vontades, né? Portanto, o nome mais amplo que a gente poderia usar dentro desse tipo de negociação em que se transfere poderes para outra pessoa. Agora, olha só, para que se efetive essa transferência de poderes, é necessário um documento descrevendo quem são as pessoas, né? Quais são os poderes transferidos e também quais são os atos a serem praticados. Esse documento que qualifica as pessoas, as partes, mandante e mandatário, que especifica quais são os poderes a serem transferidos e que especifica também quais são os atos a serem praticados, a gente chama de procuração. Então, procuração, gente, é um documento, né, de veiculação do próprio contrato de mandato. Né? O contrato de mandato é o acordo de vontades, é o geral. E ele é veiculado, então, ele é formalizado, ele é descrito, ele é documentado através da procuração. Né? Veja, o contrato de mandato, com o acordo de vontades ele não tem existência própria, ele não tem existência física, né? Agora, a procuração tem, né? A procuração, como ela é o documento, ela é a veiculação do contrato de mandato, ela tem, então, existência física. O que a gente pega na mão é a procuração. Mas a procuração, na verdade, ela é a documentação, ela é a representação, ela é a veiculação de algo maior, que é o contrato de mandato.
né? Então, não confundam, né, o contrato, que é o mandato, que é o acordo de vontades, com a procuração, que é o documento, que é a veiculação, que é um instrumento desse contrato de mandato. Pessoal, outro termo aí, né, que a gente acaba, às vezes, confundindo. Termo representação. Representação, pessoal, é a transferência de poderes. Então, quem recebe os poderes, né, na prática, ele está representando outra pessoa que cedeu os poderes, né? Então, quem recebe os poderes e pratica os atos, está o fazendo representando quem cedeu os poderes. Só que, normalmente, gente, a gente usa o termo representação quando essa transferência de poderes decorre da lei, né? Então, veja, no contrato de mandato, existe transferência de poderes em que o mandatário, né, acaba assumindo os poderes e praticando os atos em nome do mandante. Porém, né, não é algo que decorre da lei, né? É algo que decorre do contrato, que decorre do acordo de vontade entre as partes. Então, tecnicamente, a gente não usa representação, né? Por quê? Porque a representação, então, na acepção técnica, ela também gera transferência de poderes, mas é uma transferência de poderes decorrentes da lei. É a lei que determina a transferência de poderes e, claro, quem irá exercer esses poderes, então, representando o titular desses poderes, né? Por exemplo, pessoal, coloquei aqui o tutor, né? O tutor representa o tutelado, né? Quando a pessoa é menor de idade, ela não pode exercer a plenitude de sua capacidade civil. Para a prática de atos civis, ela tem que ser representada. E normalmente são os pais, mas na ausência dos pais, quem vai representar é o tutor, né? O tutor. Então, o tutor se torna representante porque é a lei que determina, né? Coloquei também como exemplo aqui, pessoal, o inventariante. O inventariante pode ser o cônjuge sobrevivente, pode ser um dos herdeiros, ou, na impossibilidade desses, o juiz pode nomear até um terceiro, né, um inventariante dativo. E o que essas pessoas fazem? Representam o espólio, que nada mais é do que o conjunto de bens deixados pelo falecido, né? Então, o que se tem é o espólio, é o conjunto de bens, e como conjunto de bens não tem vontade própria, a gente precisa de alguém que tenha vontade, e aí o juiz nomeia uma pessoa, porque a pessoa tem vontade, para exercer, então, o cargo de inventariante, administrando o espólio e o conjunto de bens da herança, né? E, por fim, eu coloquei aqui o administrador judicial. Pessoal, a gente tem várias hipóteses aí de administrador judicial, né? Toda vez que existe, por exemplo, uma pessoa jurídica e que o administrador regular, né, ou dono, né, ou presidente dessa pessoa jurídica não pode exercer a administração dessa pessoa jurídica, o juiz, então, ele pode nomear um administrador judicial, né? É muito comum em caso de falência e recuperação de empresa. Então, na falência e na recuperação de empresa, o juiz ele não vai deixar a mesma diretoria dessa empresa tomando conta. Porque se a empresa, então, está em situação de falência ou está em situação de recuperação judicial, foi a diretoria que levou até lá, foi por culpa da diretoria que chegou a esse ponto, né? Fazendo dívidas, tendo má gestão, né? Não pagando essas dívidas, contraindo empréstimos, enfim. E se o juiz, então, na falência ou na recuperação, deixasse a mesma diretoria, por certo, essa diretoria não teria aptidão suficiente, não teria habilidade suficiente
e às vezes nem vontade suficiente para bem gerir, né, o que restou da empresa dentro da falência ou da recuperação de empresa, né? E, por certo, praticaria atos também, ou de ocultação patrimonial, né, para pegar o dinheiro para si, para não pagar credores, ou até de ocultação de provas de eventuais crimes, né, dentro da recuperação ou dentro da empresa. São chamados crimes falimentares. Então, uma das primeiras medidas que o juiz faz quando decreta a falência ou a recuperação de uma empresa é tirar a diretoria. Ele não vai deixar a mesma diretoria lá. E aí ele tem que colocar alguém para administrar aquela empresa, né? E ele nomeia, então, um administrador judicial. E aquela empresa, então, ela passa a ser gerida por um administrador judicial, né? Na recuperação de empresa, visando, o nome já diz, recuperar a empresa, ou seja, tirar a empresa do buraco, sanar a crise econômica. Agora, na falência, não, né? Na falência, o administrador judicial, ele pode até administrar a empresa por um período que o juiz entende necessário, administrar a empresa por um período que o juiz entende necessário, mas irremediavelmente, na falência, ele vai fechar aquela empresa, né? Ele vai fechar aquela empresa. E fechando a empresa, não existe mais empresa. A gente fala, então, né, que o administrador judicial vai administrar o que sobrou de bens e dívidas daquela empresa, que a gente chama de massa falida, né? A gente chama de massa falida. Então, na falência, a empresa até pode ficar aberta por um tempo, a critério do juiz, é o juiz que vai decidir isso, e ela ficando aberta, o administrador judicial administra a própria empresa. Mas, irremediavelmente, o administrador judicial vai fechar essa empresa, né? E fechando a empresa, sobra bem, sobra dívida. E aí, esse conjunto de bens e dívidas, a gente chama de massa falida. Então, o administrador judicial ele vai passar a administrar a massa falida, né? A massa falida. Pessoal, quando eu falo sobre isso, né, na falência aí, sempre vem a pergunta, professor, o administrador judicial ganha, né? Ou ele trabalha de graça? Pessoal, desde 1888, né, que nós temos a Lei Áurea. Então, ninguém trabalha de graça, ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Então, sim, o administrador judicial, ele é remunerado. Ele é remunerado, né? E quem fixa essa remuneração é o próprio juiz. Então, quando o juiz nomeia o administrador judicial, o juiz também já fixa a remuneração do administrador judicial. E aí as pessoas perguntam, quem vai pagar? Né? Quem vai pagar? Porque se a empresa está em recuperação, porque ela está em dificuldade econômica. Se a empresa já faliu, né, ela já quebrou, ela não tem mais dinheiro. Quem vai pagar? Pessoal, é a massa falida que vai pagar. É a massa falida que vai pagar. Então, quando vender os bens da empresa, né, e entrar dinheiro na empresa, uma parte desse dinheiro vai ser para pagar o administrador judicial, né? E aqui tem um detalhe interessante. Todo mundo tem ideia, todo mundo já ouviu, né, que na falência, os débitos, eles são pagos em uma determinada ordem, né? Em uma determinada ordem pré-estabelecida em lei. Nós não vamos entrar em detalhes dessa ordem aqui, porque se a gente fosse entrar em detalhes sobre essa ordem, seria uma aula inteira, né? Uma manhã inteira quase, para a gente trabalhar essa ordem do pagamento na falência, né? Então não dá para entrar nesse momento e não nessa disciplina. Porém, essa ordem tem um nome, chama Ordem Concursal de Créditos, né? A ordem de pagamento aí dos débitos na falência, né, e créditos aos credores, ela é feita na chamada, então, Ordem Concursal de Créditos. E o interessante é que se o administrador judicial entrasse nessa ordem, né, se ele entrasse nessa ordem, como ele está chegando depois, ele está chegando até com a falência já decretada, ele acabaria recebendo só no final dessa ordem.
E normalmente não tem dinheiro suficiente, a empresa não tem bens suficientes para pagar até o final da ordem, para no meio, para no começo ou no meio, não chega até o final da ordem, né? Os últimos da fila aí normalmente ficam sem receber na falência. E se o administrador judicial está chegando depois, ele iria em tese para o final da falência e ele provavelmente não receberia, né? E sabendo disso, pessoal, quem vocês acham que iria aceitar ser administrador judicial? Então, o cara ia ser administrador judicial, ia ter um trabalhão, né, para organizar toda a falência da empresa, teria uma remuneração estabelecida? Teria, mas com o pagamento ao final. Portanto, a chance dele trabalhar e não receber era muito grande, né? Ele nadaria e correria na praia, porque ele não viria receber, e sabendo disso, ninguém ia querer ser administrador judicial. Para contornar esse problema, né? É que a lei diz que o administrador judicial ele tem preferência de recebimento, né? Ele tem preferência de recebimento, né? Ele não entra na ordem concursal, que é a ordem normal de pagamento na falência. Na verdade, a remuneração do administrador judicial, ela está na chamada ordem extraconcursal. E extra no sentido de fora. E fora por quê? Porque é pago antes, né? Porque é pago antes. Antes de iniciar o pagamento normal. Né? Então, o pagamento normal é a ordem extraconcursal, né? O pagamento normal é a ordem concursal, né? E o administrador judicial ele recebe antes, na chamada ordem extraconcursal, fora do concurso, antes até do concurso A. E, pessoal, né, ele está administrando a empresa, né, ele tem poderes para administrar a empresa ou a massa falida, decorrentes do juiz. Então, ele está fazendo representação, né, não é um contrato de mandato ali do administrador judicial, né, tecnicamente ele está exercendo representação. Na prática é a mesma coisa, porque é exercício de poderes, é prática de atos em nome de outra pessoa. Mas como decorre do juiz, a gente não fala mandato, a gente fala representação. Pessoal, e um outro termo que é interessante, que a gente precisa anotar, é o tal do subestabelecimento. Gente, subestabelecimento, aí sim tem a ver com contrato de mandato, né? Então, subestabelecimento é outro termo interessante, mas esse sim com haver, né, relacionado ao contrato de mandato. Pessoal, o subestabelecimento nada mais é do que a transferência do contrato de mandato. Subestabelecimento nada mais é do que a transferência do contrato de mandato. Subestabelecimento é a transferência do contrato de mandato. Funciona assim: o mandante faz o contrato de mandato, transferindo poderes para a prática de atos ao mandatário. Então, o mandante ao mandatário. Quando o mandatário não puder ou não quiser mais exercer esses poderes e praticar esses atos, o próprio mandatário vai poder transferir esses poderes e a obrigação de praticar o ato para uma outra pessoa, para um terceiro. E essa transferência, então, dos poderes do mandato, do mandatário para um terceiro, para um novo mandatário, a gente fala que é o subestabelecimento, né? Subestabelecimento. Então, o subestabelecimento, ele parte do mandatário para um terceiro, transferindo, então, poderes e a prática dos atos do mandatário para um terceiro, né? Então, quem subestabelece é o mandatário. O mandante transfere poderes para o mandatário e o mandatário subestabelece para um terceiro. O mandante transfere poderes para o mandatário
e o mandatário, então, subestabelece para um terceiro. Pessoal, e muito interessante notar a forma desse subestabelecimento. O subestabelecimento ele pode ser com reservas de iguais, né? O termo completo aí, né, que a gente usa é com reserva de iguais, ou então o subestabelecimento ele pode ser sem reserva de iguais, né? O subestabelecimento ele pode ser com reserva de iguais ou sem reserva de iguais. Pessoal, no subestabelecimento com reserva de iguais, o mandatário faz o subestabelecimento, transfere poderes para o subestabelecido, Só que com reserva de iguais significa ambos, mandatário e subestabelecido, estão iguais em poderes. Ou seja, o mandatário, mesmo fazendo o subestabelecimento, permanece com os poderes. No subestabelecimento com reserva de iguais, o mandatário que subestabelece transfere direitos ao subestabelecido. Porém, o mandatário permanece com os poderes do mandato, né? O mandatário permanece, sim, com os poderes do mandato. Agora, pessoal, no subestabelecimento sem reserva de iguais, o mandatário que subestabelece e o subestabelecido não são iguais, são diferentes. Então, veja só, sem reserva de iguais, o mandatário que subestabelece transfere direitos ao subestabelecido. Porém, como eles são diferentes aqui, o mandatário não permanece com os poderes do mandato. No subestabelecimento sem reserva de iguais, o mandatário transfere, mas não permanece com os poderes do mandato. Ou seja, mandatário que subestabelece sem reserva de iguais não tem mais poderes e não pode mais praticar os atos. Apenas o subestabelecido é que terá poderes e poderá praticar os atos decorrentes do contrato de mandato, né? Então, sem reserva de iguais, quem pode praticar o ato, né? Quem se torna o último, né? O único com poderes, o único responsável, o único a praticar os atos é o subestabelecido. Pessoal, isso é muito comum, né? Isso é muito comum na procuração, né? No mandato judicial, né? No mandato advocatício, na procuração para advogado, né? Quando se nomeia um advogado e aí no curso do processo quer trocar de advogado, é muito comum o subestabelecimento, né? Muito comum o subestabelecimento. Então, um advogado ele subestabelece para outro advogado, né? E aí então entra um novo advogado na parada. E aí sempre pergunta: o advogado antigo fica ou sai? Depende do subestabelecimento. Se for um subestabelecimento com reserva de iguais, o advogado antigo permanece na parada, permanece no processo e entra um novo advogado aí no processo, né? Então eles passam a trabalhar conjuntamente. Ou, ao contrário, se é um subestabelecimento sem reserva de iguais,
O advogado original que dá esse subestabelecimento sem reserva de iguais, sai. Não fica mais no processo, ele sai do processo. E quem vai tocar o processo dali para frente é o novo advogado, né? O advogado antigo, então, ele sai, ele não fica no processo. E aí depende muito do que foi negociado, né? Por exemplo, o processo está tramitando em primeiro grau. E aí, né, teve recurso, o processo foi em segundo grau, e segundo grau é lá em São Paulo. E o advogado aqui, né, do interior, em primeiro grau, não tem condições de ficar indo para São Paulo, né, ou para acompanhar esse processo, ou para fazer uma sustentação oral. Então, é possível, então, contratar um outro advogado para atuar em segundo grau, né, em São Paulo. E aí, então, é feito um subestabelecimento com reserva de iguais, né? Então, o advogado da nossa região aqui, do interior, subestabelece com reserva de iguais para um advogado aí da capital, para que ele possa acompanhar o processo na capital, para que ele possa, por exemplo, fazer sustentação oral, né, no tribunal, né? Às vezes está mais acostumado, né, com a sustentação oral, né? Ou tribunal de segundo grau em São Paulo, mesmo em Brasília, né? O advogado que tem mais trânsito aí dentro do STJ ou do STF, né? Um advogado de Brasília, pode subestabelecer com reserva de iguais para ele aí atuar em segundo grau. Mas isso não quer dizer que o advogado original, né, saia do processo. Não, ele continua no processo aí, né, com reserva de iguais. Ou, né, sei lá, deu pau, brigaram, cliente e advogado, deu pau, cliente e advogado brigaram. E aí vai trocar mesmo de advogado, aí faz um subestabelecimento sem reserva de iguais, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, como que eu sei se é com ou se é sem reserva? Tá escrito, gente, tá escrito, né? Quem já atuou no fórum aí, né, quem trabalha no fórum, estagia no fórum, né, já viu, né, provavelmente já viu um subestabelecimento. E lá está escrito, né? A gente sempre coloca assim, subestabeleço com reserva de iguais para fulano de tal, né, os poderes que me foram concedidos pelo fulano de tal nos autos do processo número tal, né, conforme procuração de folhas tais, né? Aí data lá, né, Jales, Santa Fé do Sul, 31 de agosto de 2020 e assina, né? Ou, né, coloca lá, subestabeleço sem reserva de iguais os poderes que me foram concedidos por fulano de tal para atuar no processo número tal, conforme procuração de folhas tais. Aí, ao doutor advogado tal, né? E aí data lá, né? Santa Fé, 31 de agosto de 2020 e assim. Então, isso está expresso no próprio subestabelecimento, né? Isso está, então, expresso no próprio subestabelecimento. E é assim que a gente descobre. Basta ler o subestabelecimento e todos os seus termos vão estar escritos aí, né? Vão estar escritos aí. Bom, pessoal, então essa é a terminologia própria do contrato de mandato que a gente tem que saber e que a gente não pode confundir. Aqui te perguntou aqui no chat, no consentimento sem reserva, nesse caso de subestabelecimento com reserva, tem que ter consentimento do cliente? Normalmente não. Quando a gente faz a procuração, a gente já coloca que a gente tem poder para decidir isso também, né? Mas é de bom tom, né, confirmar com o cliente, até porque esse novo advogado, né, ele não vai trabalhar de graça também, né? E aí, se for um acordo entre advogado e o novo advogado, o advogado original paga, né? Então, tira uma parte dos honorários dele e paga. Mas se não tiver esse acordo aí, né? Se não tiver essa previsão no contrato de prestação de serviço, quem vai pagar é o cliente. Então, é de bom tom comunicar ao cliente. Mas não há normalmente não é necessário uma autorização expressa do cliente, porque a procuração em si já dá poderes para o advogado subestabelecer com ou sem reserva, né? A gente já coloca poderes na nossa procuração, né, padrão, para que o advogado tenha poderes de subestabelecer. E sem reserva? Sem reserva é porque normalmente deu um pau,
né? Ninguém vai sair do processo. Nossa, eu amo o meu cliente, ele me paga direitinho e eu tô saindo, eu vou sair. Não, porque deu pau. Então, é lógico que ele está sabendo, né? Sem reserva não tem dúvida, né? Sem reserva é porque tem dúvida. Não é sem reserva é porque deu pau. Então, aí não tem dúvida nenhuma, né? E tem que comunicar ao cliente. E pessoal, poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. Por quê? Porque no subestabelecimento sem reserva, já está entrando um outro advogado. Maravilhoso, né? Então, está saindo um? Tá, mas já está entrando outro. É maravilhoso para o cliente, né? Para a parte dentro do processo, né? Então, tranquilo. Mas podia ser pior, né? Podia ser uma renúncia pura e simples do advogado. A gente vai ver o que é renúncia daqui a pouco. Mas podia ser uma renúncia pura e simples do advogado, e aí o cliente que se vira para arrumar outro advogado, né? No subestabelecimento, sem reserva, o advogado sai, mas está entrando outro lugar. Então, o cliente é ótimo, né? Ele não fica desprotegido, né? Agora, na renúncia, já era, o advogado vaza do processo e o cliente fica sem advogado, né? Como isso pode ser muito prejudicial ao cliente, né? O Estatuto da OAB, ela fala que no caso de renúncia, o advogado permanece responsável por 10 dias, né? Então, no caso de subestabelecimento sem reserva, não, né? O advogado que sai não permanece responsável, porque já entrou outro. Mas no caso de renúncia, a própria lei determina que, mesmo o advogado renunciando, ele permanece responsável por aquele processo no prazo de 10 dias. Né? Então, tudo que tiver que ser feito dentro de 10 dias ou no prazo de 10 dias, o advogado tem que fazer. Né? Vereador, como que é? Eu, vereador suplente, seria com reserva de iguais? Não, vereador... Professor, é que eu escrevi rápido e escrevi errado. Um vereador que é suplente, por exemplo, seria um exemplo de reserva de iguais? Não, porque não é mandato, né? Não é mandato, né? Desculpa, a gente está estudando contrato de mandato, né? Contrato de mandato é um acordo entre as partes, é contrato. Vereador não tem acordo, né? Vereador não é acordo. Vereador decorre aí da eleição. Então, nem é mandato. Vereador é mandado, então não tem nada a ver. Apesar da terminologia ser próxima, não tem nada a ver. Não tem acordo de vontades entre o vereador e o suplente. Não é o vereador titular que escolhe o seu suplente, né? Senão seria muito fácil, né? O suplente é aquele que ficou logo depois, né? Então não tem nada a ver. Vereador, cargo eletivo, lembra? A gente falou aqui no comecinho, mandato, mas de cargo eletivo, né? Decorre da lei, decorre da eleição, e não é um contrato. Então, não tem nada a ver com um contrato, vereador ou suplente, não tem nada a ver com acordo de vontades, não tem nada a ver com subestabelecimento, né? Quem dá os poderes, quem coloca o suplente lá é a eleição e a forma de eleição, não é o titular. E quem dá os poderes para o suplente também não é o titular, é a eleição na forma da lei. Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Aqui é contrato, é acordo de vontades, aí tem possibilidade de escolha, quem vai transferir poder, quem não vai, né? Então, pelo amor de Deus, realmente não tem nada a ver, são institutos completamente diferentes, são origens completamente diferentes, né? E veja que se a gente pensasse que o poder está saindo porque o titular quer para o suplente, a gente poderia até imaginar formas de conchavo aí, né? E isso não é possível, Então, não tem acordo de vontades ali. Não tem acordo de vontades. Eu não poderia ter acordo de vontades ali, né? Pelo amor de Deus. A finalidade é completamente diferente, né? A finalidade é completamente diferente. Então, é assim que funciona quando há acordo de vontades, quando há a possibilidade de vontades, né? E de manipulação, não manipulação, mas de
organização dessa vontade, né? Qualificação dessa vontade, na terminologia que a gente usou no semestre passado, né? Que o negócio jurídico, ele é negócio jurídico porque ele qualifica a vontade, né? Quanto à celebração ou não, quanto ao conteúdo, quanto à manutenção e quanto à revogação também dessa vontade. Bom, pessoal, olha só. Forma do contrato de mandato. Forma do contrato de mandato. Olha só, o contrato de mandato, ele tem forma livre, podendo, inclusive, ser de forma verbal. Né? O contrato de mandato tem forma livre, né? Podendo ser de forma verbal. Então, por exemplo, né, a gente está no dia a dia, né, na nossa família, né? A gente faz muito contrato de mandato verbal, né? Por exemplo, nessa época de pandemia, minha mãe, em razão da idade, está saindo muito pouco de casa, então eu estou fazendo muita coisa aí para ela. Estou indo no supermercado, estou indo na farmácia, né? E estou, então, realizando atos para ela, né? Estou realizando atos para ela. E esses atos, eu ir no supermercado ou ir na farmácia, né? Que eu realizo para ela, depende de poderes específicos, né? Não depende de poderes específicos. Então, ela me pede, me dando poderes para eu fazer, de forma verbal, eu vou, realizo esses atos, é um contrato de mandato, mas como não necessita de poderes específicos, tudo verbal. Agora, pessoal, quando o contrato de mandato ele passar a necessitar de poderes específicos, não dá mais para ser verbal, não dá para ser oral. E a gente, então, em razão desses poderes específicos, vai ter que fazer um documento, para veicular esses poderes específicos. E nós já vimos que esse documento que veicula poderes dentro do mandato, né, é a procuração. E como a ideia é veicular poderes específicos, gente, a procuração, ela tem sempre forma escrita. Então, o contrato de mandato, ele pode ser, ele não tem forma própria, ele pode ser, ele tem forma livre, ele pode ser oral, verbal. Quando a gente pede para alguém realizar um ato em nome de outra pessoa, né? Sem que se tenha aí poderes específicos para isso, né? Agora, a partir do momento que para realizar aquele ato necessite de poderes específicos, esses poderes específicos, eles vão ter que estar escritos em uma procuração. E a procuração, então, ela tem forma escrita. E quando que a gente usa procuração? Quando a gente precisa de poderes específicos, né? Aí. Por exemplo, para poder representar uma parte no processo, né? Ainda mais quando se trata de um processo, por exemplo, em segredo de justiça, né? Processo em segredo de justiça, um processo sigiloso, né? Então, nesse caso, a gente precisa da procuração com poderes específicos, né? Se o processo é sigiloso, não é qualquer pessoa que vai poder ver, é só quem realmente está autorizado, né? Vai poder ter acesso àquele processo. E aí, então, né, necessita dessa procuração escrita com poderes específicos. Bom, pessoal, e olha só, a procuração, ela é no mínimo escrita, né? Quando precisar de poderes específicos, quando for fazer uma procuração, ela é no mínimo escrita. Por que no mínimo escrita? Porque é possível que não basta que ela seja escrita, é possível que ela necessite ser até por instrumento público, por escritura pública. Então, além de ser escrita, ela pode ter que ser escrita ainda
por instrumento público, por escritura pública. Gente, em regra, a procuração ela é escrita e basta que seja escrita por instrumento particular, né? Então, escrita por instrumento particular. Então, é a procuração que a gente faz lá no escritório de advocacia, que às vezes a gente faz em casa de próprio punho. Quantas vezes, né, precisa representar alguém em um órgão público? Faz a procuração de casa aí no próprio punho, né? Por exemplo, para pegar documento junto aos órgãos de trânsito, né, Detran, Ciretran, né? Às vezes o veículo não está no nome daquela pessoa, né? E aí, então, para ela pegar o documento, ela precisa de uma procuração, faz uma procuração em casa, então, de próprio punho, né? O dono do veículo, ou pelo menos o dono registral, quem está no registro do veículo, junto ao órgão público, faz uma procuração de próprio punho para que outra pessoa, né, possa, então, pegar o documento, licenciar esse veículo aí nos órgãos de trânsito, né? Procuração normal por instrumento particular, né? Essa é a regra, né? Mas, pessoal, olha só, existe uma peculiaridade aqui. Quando o ato a ser praticado, quando o ato final a ser praticado pelo mandatário exigir um documento com forma especial, a procuração para praticar aquele ato que exige forma especial também exigirá. Então, quando o ato principal precisa de uma forma especial, a procuração para praticar aquele ato também exige forma especial. De modo que, quando o ato principal exigir escritura pública, a procuração também terá que ser por escritura pública. A regra é a procuração por instrumento particular. Porém, quando o ato principal necessitar de escritura pública, a procuração também deverá ser por escritura pública. Por exemplo, pessoal, olha só, o contrato de compra e venda de bem imóvel acima de 30 salários mínimos, nós já vimos, exige escritura pública. Se você vai vender e comprar um imóvel acima de 30 salários mínimos, você precisa fazer esse ato por escritura pública, contrato de compra e venda por escritura pública. Se o comprador e o vendedor puderem assinar essa escritura pública de compra e venda, maravilha, eles mesmos assinam. Mas se eventualmente eles não puderem assinar aquela escritura pública, nada impede que eles façam um contrato de mandato com alguém e façam então uma procuração com esse alguém, transferindo então poderes para assinar aquele contrato de compra e venda, aquela escritura pública de contrato de compra e venda para um terceiro, para um mandatário. E aí é o mandatário que vai assinar então aquela escritura pública de compra e venda. Mas, se o objetivo então é assinar a escritura de compra e venda, essa procuração também terá que ser por escritura pública. Porque a procuração segue o ato principal. Se o ato principal tem que ser por escritura pública, a procuração também. Então, veja, a pessoa então, que quer comercializar o bem imóvel acima de 30 salários mínimos, mas não pode assinar a escritura pública de compra e venda, ele vai ter que ir previamente no cartório, fazer uma escritura pública de procuração, transferindo poderes para o terceiro mandatário, encaminhar essa escritura pública de procuração para o terceiro mandatário, e aí o terceiro mandatário, então, ele assina a escritura pública de compra e venda. Pessoal, isso acontece muito em leilão. Né? Olha só, o Banco Bradesco, ele financiou um imóvel em Santa Fé do Sul. O Banco Bradesco financiou um imóvel em Santa Fé do Sul. Né? E esse imóvel, então, está em Santa Fé do Sul, quem financiou está morando no imóvel e está pagando, então, o financiamento desse imóvel. E o banco, então, está todo feliz,
porque está recebendo o valor do financiamento mais os encargos, como correção, juros, né? Isso não é pouco, isso não é pouco. Porém, veio a crise econômica aí do coronavírus e o financiador, quem financiou, né, financiado, né, quem financiou, financiado, para de pagar esse financiamento. O que o banco vai fazer? O banco vai notificar essa pessoa para que ela pague, sob pena do banco consolidar a propriedade. E consolidar a propriedade nada mais é do que um nome bonito para pegar o imóvel para ele, né? Ele vai consolidar a propriedade. Ele vai notificar o devedor para que o devedor pague, normalmente dá um mês aí para ele, para que ele pague, mas pode até dar um período maior, né? Para que ele pague. Se o devedor não pagar, o banco consolida a propriedade, né? Pegando a propriedade para si. Né? E isso tudo é feito no próprio cartório de registro de imóveis. Né? Quem faz essa notificação para pagamento, sob pena de consolidação da propriedade, é tudo o cartório de registro de imóveis. De modo que o próprio cartório notifica, a verba na matrícula que notificou e aguarda o pagamento. Se não pagou, o próprio cartório consolida a propriedade em nome do banco. Quer dizer, o banco fica dono de 100% do imóvel aí. E aí o banco, então, claro, né, ele não tem interesse em ficar com o imóvel. O que ele queria era receber de volta o dinheiro, né, com os encargos, com correção e juros. Aí. Mas já que não conseguiu, porque a pessoa não pagou, o banco pega o imóvel. Mas ele não quer o imóvel, ele quer o dinheiro. Então, o que ele faz? Ele leva esse imóvel a leilão. Ele leva esse imóvel a leilão. Onde? Nas casas de leilão, normalmente com sede nas capitais, né? Com sede nas capitais, mas, claro, hoje, né, feito de forma virtual. Então, a gente pode, em qualquer lugar do Brasil, participar de leilão feito em qualquer lugar do Brasil para comprar imóvel em qualquer lugar do Brasil. Né? A gente nem sai de casa, a gente nem precisa sair de casa. E a gente consegue participar de leilões e adquirir imóveis em qualquer lugar do Brasil. E então uma pessoa de Jales participa do leilão virtual do Banco Bradesco e adquire esse imóvel em Santa Fé do Sul. Gente, olha só, o vendedor é o banco e o leiloeiro com sede na capital, São Paulo. Né? Ou, por exemplo, né, tem empresas de leilão em Porto Alegre vendendo imóvel aqui na nossa região. Né? Então, olha só, o vendedor é o banco, o leiloeiro é de Porto Alegre, o adquirente de Jales e o imóvel fica em Santa Fé do Sul. Como que faz para resolver essa salada toda? Né? Como que é feito para resolver essa salada toda? Simples, por procuração. Né? E aí, então, o banco, ele normalmente contrata um advogado na cidade, né? Né? E passa uma procuração para esse advogado, para que o advogado, então, assine a escritura pública de compra e venda. Né? Depois do leilão, é lavrada uma escritura pública de compra e venda. Então, assine essa escritura pública de compra e venda. Se o objetivo é a assinatura de uma escritura pública de compra e venda, que exige, portanto, escritura pública, a procuração tem que ser por escritura pública também. Então, o banco pega os dados do advogado local, lavra uma escritura pública no cartório de notas lá na capital, manda por correio essa escritura pública pro advogado local. O advogado, então, com uma procuração por escritura pública para assinar a escritura pública de venda, procura o cartório local, pede para lavrar a escritura pública de compra e venda no cartório local, né, Santa Fé, no cartório local. E aí, então, ele, advogado, assina a escritura pública de venda em nome do banco,
juntando a escritura pública de procuração que foi lavrado no cartório de São Paulo. E aí o comprador, né, adquirente no leilão, arrematante, assina essa mesma escritura de compra e venda, né? Mas veja que só foi possível isso porque o banco lavrou uma escritura pública num cartório de notas da sua sede, São Paulo, né, lavrando aí uma escritura, uma procuração por escritura pública cedendo poderes para esse advogado local, né? E, veja, a escritura da procuração e a escritura da compra e venda seguiram a mesma forma. Ambas foram escritura pública. Porque o ato principal, que é a compra e venda, exige escritura, e se o ato principal exige escritura, a procuração também, que segue o ato principal, exigirá também escritura pública aí. E aí vocês vão me perguntar, professor, e se a procuração não fosse por escritura pública? Gente, o tabelião que fosse lavrar o ato principal, né, a escritura pública de compra e venda, não aceitaria a procuração por instrumento, que não fosse por escritura pública, né? Ele recusaria, ele falaria que aquele advogado com uma procuração, mas uma procuração por instrumento particular, não tem legitimidade por vício de forma, para assinar a escritura pública de compra e venda. O próprio tabelião da escritura pública, tabelião local da escritura pública de compra e venda negaria aquela procuração inicial para instrumento particular, né? Uma procuração que não fosse por escritura pública aí. Então, tem que tomar cuidado, né? Em regra, o mandato é verbal, mas se exigir poderes específicos, a procuração tem que ser escrita. E a procuração, então, é o documento escrito que vai veicular esses poderes especiais. A procuração, ela tem que ser escrita, em regra, por instrumento particular, de qualquer forma, né? Feita aí no escritório de advocacia, escritório de contabilidade, né? Despachante, sem problema nenhum, ou até de próprio punho pela pessoa. Porém, se o ato principal a ser praticado exigir escritura pública, né, a procuração, ela também exigirá escritura pública, né? Então, se o ato principal exigir escritura pública, a procuração também exigirá escritura pública. Pessoal, para a gente terminar essa ideia aqui, o subestabelecimento, ele segue essa mesma regra. Então, se o ato principal precisar de escritura pública, o subestabelecimento também precisará, né? Então, o subestabelecimento, ele segue essa mesma regra. Se o ato principal precisar de escritura pública, o subestabelecimento também precisará. Bom, pessoal, uma observação. Quando a gente fala de escritura pública, de procuração, escritura pública e tal, né, as pessoas perguntam no caso de advogado, né? Pessoal, como que funciona no caso de advogado? Gente, no caso de advogado não precisa de escritura pública, né? No caso de advogado basta instrumento particular. Por isso que o advogado que faz o próprio escritório dele, né, é um instrumento particular. Então, no caso de advogado, não precisa de escritura pública. E, quando eu falo isso, as pessoas costumam perguntar, professor, precisa, nessa procuração para advogado, reconhecimento de firma? Na procuração de advogado, precisa de reconhecimento de firma? Não precisa, pessoal. Então, na procuração de advogado, não precisa de escritura pública, pode ser por instrumento particular e não precisa também de reconhecimento de firma. E, olha só, os órgãos públicos, importante, os órgãos públicos não podem exigir reconhecimento de firma em procuração para advogado. Não podem. Por quê? Porque o Estatuto da Advocacia dispensa. Então, a gente tem uma lei que é o Estatuto da Advocacia, que dispensa
o reconhecimento de firma em procuração para advogado, né? Gente, alguém tinha que confiar em advogado, alguém tinha que confiar em advogado. Senão as pessoas, o Estatuto da Advocacia, né, o Estatuto da OAB confia, né? E fala que, então, essa procuração não precisa de autenticação, reconhecimento de firma, né? Então, a lei dá essa prerrogativa para o advogado, né? A lei está confiando na palavra do advogado, né? Então, se o advogado colheu a assinatura daquela pessoa, o advogado, então, né, é digno de confiança, então não precisa reconhecer firma, né? No fundo, é a própria palavra do advogado que está certificando que aquela assinatura é verdadeira, né? Então, não precisa reconhecer firma. Mas, gente, é comum a gente ter problema com isso, né? É comum a gente ter problema com isso. E eu não sei se isso é o padrão, mas eu já tive vários problemas com isso na Ciretran, né? Porque, não sei se ainda está assim, mas a Ciretran tinha uma regra interna, né? Tinha uma regra interna, uma normativa interna, dizendo que em caso de procuração, né, para fazer documento, para pegar documento, para transferir veículo, né, na Ciretran, por procuração, essa procuração tinha que ter reconhecimento de firma, né? Só que esse documento, né, essa normativa interna da Ciretran, ela não fazia distinção nenhuma se era procuração para terceiro, por exemplo, um despachante, né, ou se era procuração para advogado, né, não fazia essa distinção. E a interpretação dos servidores da Ciretran é que toda e qualquer procuração, então, tinha que ter reconhecimento de firma. E eles, então, justificavam essa exigência com base numa normativa interna, uma resolução interna do Detran, que vale menos que a lei. Que vale menos que a lei. E aí, então, a gente chegava como advogado lá com a nossa procuração, que a gente não pega, a gente não reconhece firma, porque não precisa. A lei, que é o Estatuto da OAB, dá essa prerrogativa para a gente, então a gente não faz, né? A gente não gasta dinheiro com isso. E a Ciretran, então, se recusava a fazer o documento, porque a procuração tinha que ter reconhecimento de firma. E aí, então, a gente já chegava na Ciretran com o Estatuto da OAB aberto, né? E já mostrava para o servidor, olha, a lei dispensa para advogado. Essa é uma procuração para advogado. A lei, Estatuto da OAB, lei federal, que vale mais que a resolução interna do Detran do Estado de São Paulo, dispensa o reconhecimento de firma. Aí virava uma confusão, né? Parava a fila, né? E aí o advogado era visto com maus olhos, porque está tumultuando o andamento da coisa. E aí um ia passando para o outro até chegar no chefe. E aí o chefe não sabia o que fazer, ligava para o Detran em São Paulo, aí perguntava, o que eu faço? Né? E aí ficava uma confusão até que dispensava, então, na nossa procuração, o reconhecimento de firma por força de lei, né? E isso dava trabalho. Eu estou falando isso porque eu passei por isso algumas vezes e eu ficava muito bravo, né? E eu acho que depois acabou resolvendo isso, né? Eu não sei se a resolução interna passou a prever que para advogado não precisa mais, né? Que nunca precisou, né? Não precisa de reconhecimento de firma, ou então que houve uma orientação, né? E dispensaram, então, né, dessa exigência. Mas era uma situação muito constrangedora, desnecessária, porque pelo menos a lei confia no advogado, né? E a gente aproveita dessa possibilidade, né? E não reconhece firma. Isso tem um gasto, né? Não é o advogado que reconhece firma, é o cartório. Então, isso tem um gasto, a gente não cobra isso do cliente, a gente não repassa ele, a gente não faz para não ter que repassar isso para o cliente, né? Não ter que cobrar isso para o cliente. É barato, mas, claro, o cliente não quer pagar nada, né? Então, é complicado. E, pessoal, indo um pouco mais além, né, já que a gente comentou a respeito disso, hoje, né, o Estatuto da OAB e o próprio Código de Processo Civil permite que o advogado declare verdadeiro as coisas, documentos, inclusive, cópias, inclusive, né? Então, a gente tem um carimbinho agora lá no escritório, com um texto, citando o dispositivo de lei,
que permite que o advogado, então, declare verdadeiro cópias de documento, né? Então, a gente não precisa também ir lá no cartório e fazer cópia e autenticar essa cópia, né? Para determinados fins, também não é para tudo, o advogado ele pode declarar documentos verdadeiros. Então, a gente faz a cópia no escritório, né? E bate o carimbinho declarando verdadeiro e assina, né? E aí, para a grande maioria dos fins, aquela declaração de autenticidade do documento pelo advogado supre, então, a necessidade de cópia autenticada em cartório, né? E, pessoal, isso foi necessário até para viabilizar o processo digital, né? Porque no processo digital, o advogado escaneia tudo e o próprio advogado assina tudo. Então, não tinha como fazer um processo digital que depende de escaneamento de documento se o advogado não pudesse declarar autêntico o documento, né? No processo físico, a gente até junta o documento original, né? Mais papel, né? Agora, no processo digital, é tudo escaneado, né? É tudo cópia, tudo é cópia, né? No processo digital, assinado pelo advogado. Então, para viabilizar isso, né, a lei teve, então, que permitir que o advogado declare autêntico cópias dos documentos, né? E a gente, então, se aproveita dessa possibilidade, dessa prerrogativa legal, e fez um carimbinho e bate aí, né, autênticos documentos, né? Agora, claro, se for para fins, por exemplo, de compra e venda de imóvel, que também exige escritura pública, aí, claro, essa declaração do advogado não vai ser suficiente, né? Mas, para todos os outros fins aí, é possível o advogado declarar autêntico documento, então. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou essa ideia de forma do contrato de mandato, né, que na verdade não é forma do contrato em si, porque o contrato em si, ele pode ser verbal, né? Minha mãe pedindo para fazer compra no supermercado, na farmácia, é um contrato de mandato. Verbal e plenamente válido, porque não exige poderes específicos. Mas, exigindo poderes específicos, aí a procuração em si, ela tem que ser, no mínimo, escrita, se não por escritura pública, a depender do que se exige para o ato principal. Bom, pessoal, e agora, então, a gente pode entrar nos deveres das partes. Olha lá, vamos estudar aí os deveres das partes. Deveres das partes. Começando pelos deveres do mandante, previsto aí no artigo 675 do Código Civil, né? Deveres do mandante. Deveres do mandante. Pessoal, mandante é quem precisa da prática do ato, né? Mandante é quem precisa da prática do ato, mas não pode praticá-lo por si. Então, ele, mandante, passa poderes para um terceiro. O terceiro é o mandatário. Então, a gente vai estudar agora deveres do mandante, que é quem precisa do ato e passa esses poderes para terceiro. Gente, primeiro dever do mandante é satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário. O mandante é quem precisa do ato, mas não é ele, mandante, que pratica o ato, porque ele passa poderes para o terceiro, que é o mandatário, praticar o ato, e o mandatário que irá praticar o ato. Só que o mandatário, apesar de praticar o ato, não está praticando o ato para ele, mandatário, está praticando o ato para o mandante. Então, o principal dever do mandante é satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário. Porque o mandatário, quando pratica o ato, não pratica em nome dele, pratica em nome do mandante. Então, quem, na verdade, realmente está se obrigando, né? Quem está assumindo aquele ato é o mandante. Então, a primeira obrigação do mandante é satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário. Por exemplo, se o mandatário aí, né, celebra o contrato, né, celebra o contrato de compra e venda, quem vai ter que, de fato, cumprir os efeitos dessa compra e venda é o mandante, né? Então, o mandante é o vendedor, mas ele, mandante, não pode assinar o contrato. Aí ele faz uma procuração,
e nomeia um mandatário para assinar o contrato em nome dele, vendedor. E aí o mandatário assume o contrato de compra e venda. Quem vai ter que realizar a venda, quem vai ter que desocupar o imóvel, não é o mandatário, porque o mandatário nem está lá, né? Quem vai ter que desocupar o imóvel, entregar o imóvel, é o mandante. O mandatário assina a venda, mas quem realiza propriamente a venda, os atos materiais da venda, desocupando o imóvel, né? Entregando o imóvel, entregando as chaves do imóvel, é o mandante, né? Então, o mandatário pratica o ato, mas os efeitos daquele ato, né, ou as decorrências daquele ato, as obrigações daquele ato, não são do mandatário, são do mandante. E o mandante tem a obrigação de cumprir, né? Aí vocês vão perguntar, professor, mas o mandante tem a obrigação de cumprir? Claro, ele já deu um mandato, um mandatário, para praticar aquele ato, como ele mandou o mandatário fazer em nome dele, né? Então, ele tem obrigação de cumprir porque é como se fosse ele, né? É como se fosse ele que tivesse feito o próprio ato. E, claro, ele tem obrigação de cumprir. Pessoal, além disso, olha só, o mandante tem obrigação de adiantar as despesas, né? Então, se o mandatário for ter despesa, o mandante ele tem obrigação de adiantar essas despesas aí, né? Então, todos os custos do mandatário ficam a cargo do mandante. E veja, não é para depois do custo, é antes, né? O mandante ele já tem que dar o dinheiro prevendo quais serão as despesas do mandatário para que o mandatário então possa realizar esse ato, né? O mandatário, gente, ele não é obrigado a colocar dinheiro do bolso, porque o ato não é para ele, o ato é para o mandante. Então, ele não é obrigado a colocar dinheiro do bolso. O mandante tem que adiantar aí essas custas, né? Por exemplo, pessoal, olha só, decorrente aí do mandato, né, de um contrato de prestação de serviços advocatícios. Quantas vezes eu tive que ir para São Paulo, né, no tribunal, em nome do cliente, né, em nome do cliente, mas eu sempre pedi o dinheiro adiantado. Então, olha, de que forma que a gente vai? Não, nós vamos de ônibus. Beleza. Então, a passagem de ônibus é tanto, já com os 10% que a Itamaraty dá para a advocacia, né, ó, a propaganda aí, né, a Itamaraty dá 10% de desconto para quem é advogado, né, tem um convênio com a OAB, né, então a gente paga a passagem mais barata e, claro, repassa o preço mais barato para o cliente. Então, na verdade, não é para o advogado em si, né, é para o cliente. Né, o cliente aí paga 10% a menos. Né. Então, ó, a gente vai de ônibus, a passagem é tanto, com desconto de tanto, mas o dinheiro aí do metrozão da Barra Funda até o TJ na Praça da Sé, né? Mais um almoço, depois mais a passagem de volta, né? De metrozão aí, mais um lanchinho aí na Barra Funda, né? Mais o busão, né? Não faz um bate-volta aí, né? A gente faz a conta e pede o dinheiro antecipado para o cliente, né? Agora, advogado chique aí, né? Advogado chique, já vai lá, já entra, coloca lá. Táxi, né, de Santa Fé do Sul para Rio Preto, né? É nem Uber, ou Uber Black de Santa Fé do Sul para Rio Preto, né? Latam, né, de SJR para CGN, né, Congonhas, aí coloca lá, Uber Black por toda 23 de maio congestionada, né, do aeroporto de Congonhas até o tribunal na Praça da Sé, né? E aí já coloca lá, filé mignon à parmegiana na Santa Teresa, mais chopp Brahma Black, né? Já faz toda a conta e antecipa aí, né? Então, os advogados de Jales aqui a gente vai de busão mesmo, de Itamaraty. Os advogados de Santa Fé, aí eles vão de Uber Black, né? De Latam, né? Depois pega 23 de maio inteirinha congestionada, aí deve dar uns R$300 de Uber Black ou mais, até de Congonhas até o tribunal, mas enfim, pega antecipado aí. Gente, eu preferi de carro, né?
eu prefiro de carro. Eu converso com o cliente, falo que eu prefiro de carro, né? E dependendo aí, eu peço só a passagem de ônibus mesmo, mas eu prefiro de carro. Por quê? Minha irmã mora em São Paulo, né? Então eu vou de carro, né? A Thaisa normalmente vai comigo, né? Às vezes minha mãe também vai comigo, né? Faz tempo que a gente não faz isso, faz bastante tempo que a gente não faz isso por conta da pandemia, mas eu preferi de carro, né? Por conta disso. Como minha irmã mora lá, todo mundo ia e a gente visitava a minha irmã, né? Levava até a cachorrinha, né? Mas faz bastante tempo que a gente não faz isso aí, né? Não vejo a minha irmã desde o Natal, né? Minha irmã não vem para cá, a gente vai para lá desde o Natal por conta da pandemia. Mas o cliente antecipa essas despesas. Agora, pessoal, não quer dizer porque a lei fala que o mandante ele tem que antecipar as despesas, e se eventualmente o mandatário tiver mais despesas, ele não vai poder cobrar essas despesas do mandante. Claro que vai, né? Então, é feito um juízo, né, de gastos inicial, mas se eventualmente superar esses gastos, o mandatário, claro, vai poder cobrar a diferença do mandante, né? Claro, mediante comprovação, né? Mediante comprovação. O mandante aí, ele pode exigir, então, essa comprovação aí, né? Bom, pessoal, além disso, olha só, o mandante ele tem o dever de pagar a remuneração ajustada, né, que são os honorários, né, para a prática daquele ato processual. Agora, veja, o mandato, né, em regra é gratuito. O mandato, em regra, é gratuito. Então, se no mandato verbal, por exemplo, ou na procuração, por exemplo, não for falado nada de remuneração, presume-se que o mandato é gratuito, né? Presume-se que o mandato é gratuito, né? Então, se minha mãe pede para eu fazer compra para ela, gratuito, não vou poder cobrar nada. Nem aquela lata de pêssego em calda, né? Eu vou poder passar no carrinho dela. Nem a lata de pêssego em calda eu vou passar no carrinho dela. É gratuito, não posso cobrar nada. Agora, né? Se houver previsão expressa de remuneração, mas só vai ter remuneração se houver previsão expressa, né? O mandante, então, ele tem a obrigação de pagar essa remuneração, né? Que a gente chama de honorários. A remuneração do contrato de mandato, né? Como um todo, não só da advocacia, né? Como um todo, a gente chama de honorários, né? Honorários. Então, veja, pessoal, pode ser honorários advocatícios, pode ser honorários periciais, pode ser honorários contábeis, pode ser honorários médicos, né? Toda vez que houver essa prática por um determinado outro profissional aí, né? Mas, em regra, o contrato de honorários é gratuito, né? E só vai ser remunerado se houver expressa previsão legal. Bom, pessoal, e a última obrigação do mandante é pagar as perdas e danos sofridas pelo mandatário na consecução do ato. Então, pagar as perdas e danos sofridas pelo mandatário na consecução do ato. Então, veja, o advogado saiu daqui, foi para São Paulo, né, e o tribunal fica lá na Praça da Sé, e aí o advogado está andando e ele é assaltado. Ele não deu soco, ele estava lá na Praça da Sé, mas tinha que estar lá por conta do ato, e foi assaltado. Sofreu perdas e danos, o mandante vai ter que indenizar, né? A não ser, claro, né, que ficar provado aí que o advogado deu sopa, né? O cara resolveu na Praça da Sé fazer um selfie com seu celular, né, de R$5.000, que ele anda aqui no interior livremente, na frente da Catedral da Sé, na frente da Fonte da Sé, na frente do TJ. Então tá lá, tirou seu celular de R$5.000, está fazendo um selfie, passa alguém e grita, pega o celular, grita para ele, perdeu o Playboy e sai correndo passando oxigênio para vender já. Aí o advogado deu soco, né? Mas se o advogado não deu, né? Se a pessoa não deu sopa, né? Se dentro da normalidade aí, dentro do que era esperado, né? Da conduta, com boa fé, né? Dentro do esperado mesmo, o mandante ele tem que indenizar. O advogado está andando lá com o seu celular dentro do terno, né? Terno fechadinho, aí, né?
Carteira no bolso da frente, importante, carteira no bolso da frente, mas já houve uma muvuca aí e o advogado não percebeu que alguém, né, um turista, conseguiu meter a mão no bolso da frente e tirar a carteira, né? Aí o cliente vai ter que indenizar. Não sei se o advogado vai ter coragem de cobrar do cliente, né? Já pensou? Né? Mas vai ter que indenizar, né? Ou o advogado aí vai com o próprio carro, né? Local de difícil acesso, por exemplo, né? Local de difícil acesso. Uma vez eu fui fazer faz tempo já, uma audiência em Alto Araguaia, né? Alto Araguaia. E a gente pegou um trecho que estava em obra, na verdade era barro, né? E estava em obra e voltando dessa audiência à noite, a caminhonete caiu num buraco e ela tombou, ela virou, assim, né? Ela não chegou a capotar, ela virou e ficou de lado, né? Claro, amassou um pouco, né? Meu terno ficou com marca de barro, nunca mais saiu, né? E aí a gente teve que aguardar no barro até, debaixo de chuva, no barro, até passar alguém. Aí passou um caminhão, aí a gente amarrou uma corda, né? E o caminhão puxou e conseguiu deitar a caminhonete, né? Voltar a caminhonete no local, né? E aí a gente teve que dormir na cidade próxima, que se eu não me engano era Costa Rica, a cidade mais próxima, não estava tão próxima, mas era a cidade mais próxima, a gente acabou dormindo lá, né? Mas veja, o carro não era meu, o carro era do cliente, né? Estava com o cliente estava dirigindo, o cliente me levou, o cliente me trouxe, né? Eu só entrei no carro e fui, né? Fazer essa audiência lá em Alto Araguaia. Acho que era Alto Araguaia, né? Então, claro, todo o encargo do transporte, da refeição, do combustível e do acidente ficou com o cliente, né? Claro. Mas, por exemplo, se o meu carro tivesse acontecido isso, eu poderia entrar com ação de perdas e danos contra o cliente, né? Contra o mandatário, contra o mandante, né? Em razão dos prejuízos sofridos aí, né? Então, terno não uso mais, já faz um tempo não uso mais o terno, mas eu usava mesmo com a marca de barro, né? E nunca mais saiu a marca de barro desse terno aí. Então, e esse caso até foi interessante, era uma audiência trabalhista, e a sede, né, da vara do trabalho era uma determinada cidade. E a gente não sabia que essa vara realizava audiência itinerante, né? Então, a gente foi na sede. Mas chegando lá na sede, nós descobrimos que, apesar da vara ser sediada lá, as audiências eram feitas num juizado itinerante, né? Então, a gente teve que depois se deslocar, sair da sede e se deslocar para a cidade onde estava esse juizado itinerante, né? Falta de informação mesmo, falta de ter ligado antes, ter confirmado, né? Então, foram altas aventuras aí, né? Altas aventuras. E nisso, o que era para ser bate e volta, a gente acabei ficando uns 3 dias, né? Porque depois que voltou a caminhonete e a gente conseguiu chegar em Costa Rica, que era a mais próxima, nós dormimos, porque estava tarde, baixo chuva, tudo molhado, né? E aí acordamos no dia seguinte, a gente viu que o eixo, né? Os eixos estavam tortos, né? Então, teve que levar no local para poder desentortar eixo, né, esticar eixo, e senão a roda poderia quebrar, né? Se pegasse a estrada, poderia quebrar. Então, isso levou um tempo. Então, acabamos ficando uns 3 dias. Né? Bom, pessoal, Costa Rica é a cidade deles, né? Mas não foi em Costa Rica. Eu não sei onde foi. Eu estava dormindo, assim, estava meio dormindo, né? Eu não estava dirigindo, não fui dirigindo, não voltei dirigindo, estava meio dormindo, então não sei ao certo onde foi, né? Mas a cidade mais próxima que a gente conseguiu chegar era Costa Rica, mas não foi em Costa Rica, né? E já faz um tempo, era um trecho que estava em terra e estava em obra. Então eu acredito que logo depois esse trecho ele foi asfaltado, né? Provavelmente as obras eram para asfaltamento, né?
E, então, aquele período ali estava muito ruim, era uma época de chuva, tudo, né? Mas eu acredito que logo depois foi consertado ou foi asfaltado, né? Então, não deve ter mais aquelas condições. Isso já faz bastante tempo. Isso aí deve ter sido 2011, por aí, já faz bastante tempo. Mas a gente esquece, né? A gente esquece. Bom, pessoal, deveres do mandatário agora. E os deveres do mandatário? Olha só, o mandatário, ele tem que aplicar toda a sua diligência habitual, né? Que eu disse para vocês, não pode dar soco, tem que agir de forma correta, ele tem que agir de forma de boa fé, né? Então, ele tem que aplicar toda a sua diligência atual na consecução do ato. Na verdade, gente, o mandatário tem que fazer o ato como se fosse para ele mesmo, né? Essa é a ideia, né? É que o mandatário pratique o ato como se fosse para ele mesmo aí, né? Então, da mesma forma que o mandatário faria o ato para ele, com a diligência, com o cuidado, como se fosse para ele, né? Ele tem que fazer, então, no ato, que apesar dele estar realizando, não é para ele, é para o mandante, mas tem que ter toda a diligência atual, né? E por isso que eu disse, né? Se o advogado está lá, tirando selfie com um celular de R$ 5.000 na Praça da Sé, o cara assumiu o risco, né? O cara gerou o risco e assumiu esse risco aí muito mais do que era esperado, muito mais do que era habitual. Aí é problema dele, né? Mandatário, né? Teve o celular furtado aí, já era, né? Agora, o contrário, né? Se ele está no celular guardadinho, carteira guardadinha e tal, e ainda assim é furtado, como é possível acontecer nas aglomerações ali da Praça da Sé, né? Ele agiu com a diligência habitual, mas infelizmente aconteceu, e aí ele não é responsável, né? Quem vai ser responsável é o mandante. Olha só, pessoal, o mandatário, ele tem o dever de indenizar os prejuízos causados ao mandante por dolo ou culpa, né? Então, se o mandatário aí faz uma caca, né, com dolo ou culpa, né, ele deve indenizar os prejuízos aí. Pessoal, dolo é a vontade de prejudicar, né? Dolo é a vontade de prejudicar. O mandatário realmente quis prejudicar o mandante. Aí, claro, né, não há discussão, ele vai ter que indenizar, né? Agora, culpa é não querer, mas acontecer. Então, aí, no caso da culpa, como ele não quer, mas pode acontecer, vai ter que ser, de fato, analisado caso concreto, né? Se era, por exemplo, previsível ao mandatário, né, que aquele ato feito daquela forma gerasse prejuízo. Se fosse previsível, né, e ainda assim, né, ele praticou o ato, ele nunca quis, mas era previsível que aquilo poderia dar errado, né, ele responde por aquele ato, né, ou por aquele prejuízo. Agora, olha só, se era imprevisível, né, ele jamais poderia supor que daquele ato gerasse algum prejuízo, aí ele também não responde, né? Então, no caso de culpa aqui, a gente vai ter que analisar, né, o fato em concreto para ver se tinha possibilidade, né, de prever aquilo, se aquilo era previsível ou não. Se era imprevisível, claro, ele não responde, né? E por fim, pessoal, prestar contas, né, e transferir vantagens ao mandante. Então, o mandatário tem que prestar contas dos seus atos, né, inclusive para poder receber a diferença, né, se ele gastou mais do que era previsto inicialmente, ele vai ter que prestar conta para poder receber essa diferença aí, né, e ao final, claro, né, transferir as vantagens ao mandante, né. Então, o mandante pediu aí para o mandatário cobrar uma dívida, e o mandatário recebeu essa dívida. Esse dinheiro não é do mandatário, esse dinheiro é do mandante. E aí o mandatário vai ter que transferir, então, esse dinheiro para o mandatário, né? Por exemplo, pessoal, na época que eu morava em São Paulo, eu fazia muito isso aí para a galera aqui de Jales, né? Eu morava em São Paulo, né? Eu era estudante, né? Então conhecia o pessoal mais novo aqui, né? E aí tinha gente que passava no vestibular, aí fazia matrícula, né, uma instituição lá em São Paulo, né, e aí depois saiu o resultado de outra instituição mais perto, mais em conta, e
e a pessoa queria o dinheiro da matrícula de volta, né? E aí, para a pessoa sair daqui de Jales e ir lá para São Paulo para pegar o dinheiro de volta, tá, às vezes não compensava, né? E aí, então, a pessoa me passava uma procuração por correio, né? Eu ia lá na faculdade, resgatava o dinheiro da matrícula e depositava esse dinheiro na conta da pessoa, né? Então, fiz muito disso, né? Fiz muito disso, né? A pessoa fazia matrícula lá, mas não queria estudar lá, passava depois mais perto, mais barato, né? E não ia. E aí queria a matrícula de volta, pegava, né? Pedir o dinheiro de volta, mas se fosse pagar a viagem daqui até lá, saía mais caro do que o próprio dinheiro. Então, fazia por procuração, né? Fiz bastante isso aí, né? E aí eu tinha que depositar o dinheiro para a pessoa, né? Eu não podia ficar com esse dinheiro, eu tinha que depositar o dinheiro para a pessoa. E esses são os deveres do mandatário. Esses são os deveres do mandatário. Pessoal, já são 9h06, né? Terminamos um tema aí. Para a gente não começar o outro, vamos fazer um intervalinho, né? A gente faz um intervalinho e a gente volta, então, no próximo bloco, né? Eu vou interromper a gravação para não ficar muito grande o vídeo, né? E a gente continua no próximo bloco.